o Corinthians fechou com o Jorge Jesus. Isso, o Bruno Macedo, que é o empresário do Jorge Jesus, esteve agora no hotel 15 horas da tarde, às 15 horas da tarde, no hotel Unique, com o Giovanni Bertolucci e com o presidente do William Monteiro Alves. E eles fecharam o negócio. Jorge Jesus será o próximo técnico do Corinthians. 99% certo? É verdade, pode ser. Mas vamos lá, vamos torcer que seja isso. E tenho dito. Chico, por que a gente fez questão de até ressaltar isso? Porque isso a gente também gosta até, e no final a gente vai pedir pra você, com a sua experiência, passar um recado pra galera que acompanha e que tem vontade de entrar no jornalismo esportivo. Isso é uma coisa totalmente natural. É natural, isso acontece, né? Você é um cara extremamente bem informado, você é um cara que conhece muita gente no jornalismo, e eu queria que você falasse sobre isso. Quer dizer, o Jorge Jesus de fato chegou a estar próximo do Corinthians? Bem próximo. O que acontece foi o seguinte: o Bruno Macedo, antes de sair de Portugal e vir para o Brasil, ele, para colegas empresários e para técnicos portugueses, que ele também representa, não só o Jorge Jesus, como esse que está aí no Corinthians agora, né? E outros técnicos portugueses também famosos, né? Que estão na Europa toda. Ele disse o seguinte: eu vou para o Brasil para resolver o caso de Jorge Jesus com o Corinthians. Eu estou indo para o Brasil e tanta verdade que o Corinthians pagou a passagem e pagou o hotel. Do Jorge Jesus. Do Bruno Macedo. Tá, do Bruno Macedo. O Jorge Jesus não veio aqui. Não veio, estava lá. Não. Tá. Conversou com o Duílio, sim, por videoconferência, mas o plano A era o Jorge Jesus. Mas o que aconteceu? Ele falou assim: eu vou resolver o problema do Jorge Jesus. Bom, o empresário já tinha me falado isso um dia antes. Essa é a minha fonte. Eu fiquei de olho. Aí, eu estou no trânsito, no meio do trânsito, me toca o telefone, eu atendo, o cara falou assim: Chico, o Duílio Monteiro Alves, o Bruno Macedo, o Giovanni Bertolucci, o Juliano Bertolucci, desculpa, e o Kia Jorabixia, por videoconferência, estão no Hotel Unique, na Brigadeiro, desde as 15 horas reunidos. E esse Bruno Macedo é o representante do Jorge Jesus. Eu acho que eles fecharam. Ele falou isso para mim e eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou bater esse pênalti, né? Eu vou bater esse pênalti correndo os riscos, todos possíveis. E dei essa notícia. Porque, na minha opinião, é o seguinte: eu venho de uma escola de jornalismo que não se guarda a notícia na gaveta. Tinha vários jornalistas na minha época. Um deles era famoso, eu posso citar aqui, que Solange Bibas, né? Que ele tinha todos os furos do mundo. Então, quando dava assim, Garrincha sai do Botafogo, vai para o Flamengo. Ele abria a verga, tá aqui, eu tenho essa notícia há um mês. Aí, tá, porque você não deu, né? E o Odemar Tognó, que a minha escola de jornalismo é um pouco carioca, sabe? Está muito mais ligado aos cariocas do que à imprensa paulista. Porque eu acho que eles fazem um espetáculo, faziam, né, na época, um espetáculo com futebol, né? Então, o cara virava ídolo da noite pro dia lá. Né? E, o Nelson Rodrigues, do jornal Cor-de-Rosa, né? O Armando Nogueira, esses caras eram monstros, né? Eles transformavam um Zé Ninguém de repente, num grande ídolo do futebol. Então, a minha escola é essa. Eu acho que futebol é espetáculo. E o Odemar Tognó dizia o seguinte: não tem off para jornalista. Jornalista não tem off. Falou para o jornalista, tem que publicar. Que se dane que falou em off, não falou em off. Não tem off para jornalista. E para mim não tem off. Então eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou guardar essa notícia. Eu vou dar e vou esperar para ver o que vai acontecer. Bom, durante a reunião, se eu conheço o meu eleitorado, o Jorge Jesus veio com a seguinte proposta: não, eu fecho com o Corinthians. Eu aceito que o Corinthians está oferecendo, que era 1.500.000, 1.700.000 para o Jorge Jesus e toda a equipe, que está pagando para esse português agora aí. É a mesma coisa, mas eu só posso vir em maio. Dá para segurar? Até dava,
Porque a Libertadores começa em abril, né? Mas ela começa no final de abril. Então ele estaria aqui no dia 2 de maio, encerrando o contrato lá que ele tem com o Benfica, que ele está recebendo uma nota por mês, né? Até maio, né? Então ele não ia largar a mão disso aí, que ele não é louco, né? É muito dinheiro. Se eu não me engano, são 1,5 milhão de euros, uma coisa assim, por mês, quer dizer, é muita grana, né? E ele então falou, ó, eu vou, mas eu vou em maio. E isso me preocupa um pouco, porque já estão falando, o Tite já disse que vai encerrar a carreira, né? Depois da Copa. Depois da Copa. Não sei não se em maio já não encerram a carreira dele um pouco antes e não colocam o Jorge Jesus. Tem essa também. Que a partir de maio o Jorge Jesus está na praça. Então, ele vinha para o Corinthians, aceitou vir para o Corinthians, mas em maio. Mas aí, se eu conheço meu eleitorado, voltando ao papo, eu acho que o Kiejo Urebichian disse não. E o Kiejo Urebichian é um dos caras fortes dessa Taunza, que na verdade é uma empresa, um conglomerado de empresas, né, 10 empresas, 6 empresas árabes ligadas ao agronegócio. Isso. É uma empresa fortíssima, tem muito dinheiro e tal, e o Kiejo Urebichian está aqui mesmo, meio que administrando a coisa. Tanto é verdade que eles queriam o Cavani, não conseguiram, foram atrás do Luizito Soares. Por quê? Porque eles queriam um representante que falasse espanhol, né, que fosse um jogador significativo do Uruguai, por exemplo, né, onde a pecuária e o agronegócio estão ali com o Brasil, né? Na fronteira do Brasil, por exemplo, o Cavani e o Luizito Soares têm várias fazendas, né, de gado, plantação de soja, plantação de milho, plantam tudo lá. Eles são hoje pecuaristas, né? E grandes pecuaristas. Exportam para tudo quanto é lugar. Eles são, hoje, para futebol, não precisa mais de jogar bola, né? Jogam porque querem. E eles queriam um cara desse para representar o Corinthians. Por quê? Porque a intenção da Taunza era penetrar na América Latina. Não interessava Estados Unidos, né? Interessava a América Latina. Então, entraria primeiro no Brasil, aí depois no Uruguai, aí depois no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, talvez na Venezuela, né? Enfim, Colômbia, e ia começar a colocar os produtos árabes também nessa jogada. Iam pegar um mercado, né, que hoje é mais exportador do que importador. Eu não sei qual era a jogada deles, mas eles queriam aproveitar esse mercado. Então, eles precisavam de um cara que representasse eles. Então, eles meio que impuseram a queda do Silvinho. É isso que eu fico bravo com a diretoria do Corinthians, porque eles não falam a verdade. Imagina, o Silvinho foi mantido 8 meses como técnico do Corinthians. Ele perde 3 jogos no Campeonato Paulista e não serve mais. O que aconteceu, de repente, na cabeça, o Duílio viu o protesto. Olha, coitado do rapaz, está sendo sacrificado. Ah, não, nunca vi isso. Por isso eu resolvi demiti-lo. Ah, como ele é bonzinho. É um papo meio estranho, né? É esquisitíssimo. Sobre essa questão ainda do Jorge Jesus... Foi uma pressão da Taunza para tirar o Silvinho. E que o Duílio Monteiro Alves não teve coragem de vir a público e falar, olha, o patrocinador não quer o Silvinho. Se tem algo em comum aqui desses 3 jornalistas que estão na mesa, é essa questão de você dar uma informação e ela acabar não se concretizando. E o Corinthians, vocês falam com muito mais propriedade. Eu sou setorista do Palmeiras, que tem sim o seu peso, mas a gente sabe que Corinthians e Flamengo, a força da torcida, pelo amor de Deus, uma outra parada. Quando você dá a notícia e ela não se concretiza e vem um outro português, qual que é a tua reação? Assim, como é que você recebeu isso? Porque é o que o Capê falou, hoje tem tanta intolerância em rede social. Ah, sim. Porque aí vira alvo de chacota, de mensagem. Como é que você recebeu isso, Chico? Foi um massacre, né? O que o pessoal principalmente a torcida do Corinthians, né, ficou muito brava comigo porque não se concretizou a notícia. E não adianta você explicar, porque o cara não quer nem saber. Ele queria o Jorge Jesus. Todo mundo queria o Jorge Jesus. Ninguém queria o Vitor Pereira. O Vitor Pereira foi o plano D, né? Porque houve o Luiz Castro antes, né? E outros treinadores também apareceram. Foram oferecidos para o Corinthians não quis, né?
esse que foi técnico do São Paulo, eu sempre esqueço o nome dele, como é que era? O Crespo? Não, o Crespo foi oferecido. O outro que foi antes. Fernando Diniz? Não, Fernando Diniz não. Meu Deus, esqueci o nome dele. Aquele colombiano. O Osório. O Osório também foi, o Corinthians não quis. Então, sabe, o Corinthians, pela Taunza, não. Hoje o Corinthians precisa de uma expressão internacional, então vamos colocar o tal do português lá, o Vitor Pereira. Por exemplo, em Portugal, eles estão tendo repercussão. Agora eles sabem quem é o Corinthians, né? Que eu duvido muito que em Portugal alguém soubesse que era o Corinthians, né? E quem era o Palmeiras. Então, é verdade que você vê que o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, recebeu até uma comenda do presidente de Portugal. Então, a coisa ficou assim, bom, vou para o Brasil, faço o meu nome, volto para a Europa e vou para a Inglaterra, né? Vou para a Alemanha, né? Vou para um país para ganhar em euro. Usam aqui meio de trampolim. Uso de trampolim. Ontem o Paulo Sérgio, que trabalha conosco lá no Mesa Redonda, que foi um jogador espetacular, jogou 8 anos na Alemanha, 4 anos na Itália, né? Hoje é um cara que não depende de nada, é representante aqui do Bayern de Munique, né? E ele ontem apresentou uma lista de todos os técnicos portugueses que estiveram no Brasil. E o que teve mais tempo foi o Abel Ferreira. Todos os outros não passaram de 3 meses. Não passaram de 3 meses. Então, quer dizer, que há uma dificuldade do técnico português se adaptar ao futebol brasileiro. A razão talvez seja exatamente bom, são várias, né? Mas o que o jogador brasileiro, ele não é tático. Esse que é o problema. O jogador brasileiro não é tático. O jogador brasileiro é criativo, ele é talentoso, né? E ele gosta da jogada individual. Você sabe que quando o Paulo Sérgio chegou no Bayern de Munique, eu esqueci o nome do técnico, chamou ele de lá e falou assim, olha, aqui não é circo. Então você, por favor, obedeça taticamente tudo que eu mandar. Ele virou e falou assim, não, eu não. Eu vou jogar o futebol que eu sei jogar. E não quis nem saber. No primeiro jogo ele foi para cima, deu drible, cruzou, acho que até fez gol. E aí o técnico ficou de um jeito, ficou com cara de tacho, né? Porque o jogador brasileiro é isso, né? É difícil. Você pega os VTs do Ronaldo Fenômeno, do Romário, que fizeram... O Romário não fez tanto sucesso assim, mas o Ronaldo Fenômeno fez, né? Então, você pega vídeos dele, é ele. O time é ele. O próprio Gaúcho, né? Com a magia, né? Que aflorou. Exatamente. Você pega um vídeo do Messi, por exemplo. Como é que você vai falar pro Messi? Messi, você volta para marcar, porque... o Messi pega a bola, passa por cima e faz o gol. Então, o sul-americano, especificamente o argentino e o brasileiro, mais o brasileiro que o argentino, né, são muito criativos. Então, esses caras, eles chegam aqui, eles batem a testa no muro. Porque não é todo mundo... Porque lá todo mundo é cintura dura. E aqui não, aqui os caras são criativos. Até o zagueiro central sabe sair jogando. E faz gol. Ou foi centroavante quando era pequeno, né? Até o goleiro sabe sair jogando. Todos os goleiros aqui, com exceção do Cássio, né, sabe sair jogando com o pé.